semana passada, na quarta-feira, fiz esta quarta-feira 8 dias, e eu comecei uma série, na realidade já foi há duas quartas que falei sobre isto. Eu comecei uma série que é Coisas que Deus Detesta. E eu sei que é um tema assim um título assim um pouco estranho, porque quando nós falamos em Deus ou em Jesus, nós não estamos habituados a falar em termos daquilo que Ele detesta. Porque nós pregamos sempre pelo contrário, nós pregamos que Deus gosta disto, Deus gosta que façamos isto, Deus gosta daquilo. E nós nunca pregamos pelo lado negativo. Nós pregamos sempre aquilo que Deus gosta, porque não estamos habituados a falar num Deus que odeia coisas. Eu pergunto, você acha que há coisas que Deus odeia? Há coisas que Deus odeia. E você sabe uma coisa, nós, como seres humanos que somos, semelhantes uns aos outros, nós toleramos coisas que Deus não tolera. E nós perdoamos coisas uns aos outros que Deus não perdoa. E isto pode parecer um choque para si. Mas a Bíblia fala, por exemplo, em Provérbios, agora não sei qual é o versículo, não pus as minhas notas para ler, mas a Bíblia fala em Provérbios que há 6 coisas que Deus não gosta. E há uma 7ª que a sua alma abomina, que a sua alma detesta. E você sabe qual é essa coisa que Deus detesta? Aquele que semeia contendas, divisão, guerrinhas entre os irmãos. E nós temos que nos perdoar uns aos outros, porque é aquilo que Jesus fala, é aquilo que Jesus ensina. Mais depressa nós perdoamos essas coisas do que o próprio Deus, porque Deus detesta, Deus abomina alguém que semeia contendas e divisão entre os irmãos. E então eu vou falar hoje sobre mais uma coisa que Deus detesta, que é a divisão. Tudo no caráter de Deus não aponta para divisão, mas tudo nele aponta para união. Tudo nele aponta para ser um. Tudo nele aponta para unidade. Tudo em Deus aponta para coesão. Tudo aponta para união. Não há nada em Deus, não há uma parcela sequer, uma porção que seja em Deus em que haja divisão. E começa por uma coisa que é para muitos um segredo, e se calhar até para alguns de nós que acreditamos em Jesus, é algo que é difícil de nós compreendermos, que é a Trindade. A Bíblia fala claramente que são 3 os que testificam no céu, o Espírito, o Pai e o Filho. E estes 3 são um. Irmão, é uma ligação entre eles que não há como quebrar. A ligação de Deus Pai com o Filho e com o Espírito Santo, embora eles sejam distintos no seu caráter, eles têm uma mesma... Então, na Trindade, eles falam a mesma coisa. Eles veem a mesma coisa. Eles pensam a mesma coisa. Não há divisão. Está a compreender? E porque Deus é assim um Deus coeso, um Deus sólido nos seus pensamentos, o diabo detesta isso. E quando eu falo em coisas que Deus detesta, você pode já fazer uma associação aí. Se Deus detesta, garantidamente o diabo ama. Se Deus detesta alguma coisa, garantidamente o diabo vai usar isso contra a igreja de Jesus. O diabo vai usar isso para atacar a Deus. O diabo vai usar isso para atacar o corpo de Deus. O diabo vai usar isso para atacar os irmãos. Então, quando eu falo que Deus detesta a divisão, você pode pensar, tu estás a ser um pouco dura. Não estou a ser dura. Se você for a ver por toda a Bíblia, e principalmente na oração de Jesus. Irmão, a oração de Jesus, já há muito tempo que eu gosto daquele capítulo, João 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos, quando Ele ora por nós. Mas eu nunca tinha percebido qual era o conteúdo da sua oração. E nunca tinha percebido. Eu gostava, lia tanta vez, mas só há pouco tempo é que eu compreendi. É a única coisa que ele pediu.
E eu pergunto, Jesus, ele estava prestes a ir para o céu. Ele estava prestes a se reunir com o Pai. Ele estava prestes a voltar ao lugar de glória de onde ele tinha vindo. Por acaso você não sabe, a Bíblia fala que ele despisse da sua glória e ele fez-se semelhante a nós, e ele habitou aqui na terra, e ele tornou-se semelhante a nós, ele despisse de toda a sua glória. E então ele já estava há 33 anos separados do Pai. Sim ou não? E ele estava prestes a subir. Ele cumpria o ministério para o qual ele foi enviado aqui a esta terra. Eu pergunto, você acha que essa última oração tinha alguma importância ou não? Tinha ou não? Tinha. E você acha que ele, sendo Deus, ele podia ter pedido qualquer coisa ou não? Ele podia ter pedido qualquer coisa, irmão. Ele podia ter pedido qualquer coisa. Ele podia ter pedido, por exemplo, Pai, que aqueles que creiam em mim nunca sejam pobres. Pai, que aqueles que creem em mim nunca tenham nenhuma doença. Pai, que aqueles que tu me deixas, que eles tenham tudo aquilo que eles sempre desejaram. Podia ou não podia ter pedido isto? Mas só uma coisa que ele pediu. Ele pediu, Pai, que aqueles que tu me deixas, que eles sejam um. Assim como eu sou um contigo. Que eles sejam um, que eles sejam perfeitos na unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, tudo aqui é fora deste padrão de união, tudo aqui é fora deste padrão de unidade, de amor infinito entre nós, não é de Deus, não provém de Deus, porque não foi esse o desejo de Jesus. O desejo de Jesus é, Pai, que eles sejam um. E vamos abrir a nossa Bíblia, vamos começar em Eclesiastes, e nós vamos ver aqui um versículo que se calhar muitos não conhecem, se calhar outros conhecem. Eu vou pedir aqui 2 voluntários, pode ser o João e o David. Eclesiastes 4. João e David, estou à vossa espera. Não, não é para ler. Eclesiastes 4, vamos ler, diz assim. Melhor é serem 2 do que um. Estão todos lá? Eclesiastes 4, no versículo 9. Podem ficar em baixo mesmo. Melhor é serem 2 do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro o que é que faz? Fica a rir. É isso? O outro fica a rir da queda que ele deu. Fica a apontar o dedo. Fica a julgar. Fica a dizer, vais à igreja e é isso que tu fazes. É isso que está a dizer. Não, se forem 2, e se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Diga, ai do que estiver só. Põe a mão no seu coração, diga, ai de mim, se eu estiver só. Pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Na quarta-feira, eu fiz aqui uma ilustração, fui eu e o Steven, agora vai ser o João e o David. Vocês venham para aqui para o meio. E vocês se põem de costas um para o outro, bem encaixadinhos um ao outro. Ok, vocês estão a ver? Agora imagine, aqui a Bíblia falou, aqui em Eclesiastes, que se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 resistirão. Os 2 resistirão. Então veja, imagine que eu estava aqui com uma espada, a tentar atingir vocês sejam dinâmicos, ok? É que ali vocês são dinâmicos, aqui então parecem uns envergonhados. Agora imagine que eu estou aqui com uma espada a tentar atingir o João que não me está a ver. O que é que acha que o David vai fazer? Vai proteger. Vai proteger o João. E então, irmão, você que veja esta ilustração, não é suposto na igreja estar um para aqui
e outro para a lei a ser acertado com os dardos inflamados do diabo. Eu estava a pensar em todas as ilustrações que a Bíblia fala, em todos os versículos que a Bíblia fala em relação, por exemplo, a resistir ao diabo. Diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de ti. É isso? É isso que a Bíblia diz? Ele fugirá de quem? De vós. E eu compreendi esta semana, não é suposto, irmão, um irmão na igreja sofrer um ataque do diabo sozinho. Irmão, não é suposto um irmão estar na sua casa sozinho, seja com uma ofensa, seja com uma doença, seja com uma necessidade. Não é suposto, eu não encontro nenhum versículo na Bíblia que apoie um irmão a ser sozinho em casa, a resistir ao diabo sozinho em casa, a orar sozinho em casa. Por isso é que Deus detesta a divisão, Deus detesta quando não há união nos irmãos, porque são dois. Dois vão prevalecer melhor contra aquilo que o ataca. Se um cair, o outro vai levantar. Se alguém for tentar atingir um, o outro vai defender. E você consegue compreender porquê que Deus, porquê que o diabo ama a divisão. Imagine que agora eles estão assim, não é? Estão juntos. Estão a se proteger, estão em união, têm a oração. São família de Deus. Mas imagine que depois vem uma ofensa e separa-os. Anda para cá, anda para lá. Estão separados. Ou este irmão sofreu, sei lá, um ataque do diabo e não conseguia lidar sozinho com aquele ataque. Não conseguia resolver situações na sua vida sozinho. Não conseguia ultrapassar uma ofensa. Não conseguia ultrapassar um problema. Não conseguia ultrapassar qualquer coisa que o afastou de Deus. Este irmão está aqui sozinho, porque se isolou. O outro está ali sozinho porque se isolou. Porque tem razão, e porque tem razão, e porque ele fez, e porque ele fez. E eu quero dizer uma coisa, irmão. E você que ouça bem isto que eu estou a dizer. O espaço que existe entre este irmão e este irmão é o diabo que pertence. Quando nós somos igreja dividida, irmão, o espaço que existe entre um irmão ofendido e um irmão abandonado, e um irmão triste, e um irmão separado da igreja, esse espaço é do diabo. O diabo é dono desse espaço. E por isso é que eu digo, Deus detesta a divisão. Deus detesta quando nós não somos igreja. Podem ir se sentar. Deus detesta quando nós não somos igreja, quando nós não somos um. E eu quero dizer uma coisa, irmão. A oração de Jesus, ela vai se cumprir. A oração de Jesus, ela vai se cumprir, irmão. Eu não acredito que Jesus, sendo Deus, sendo quem Ele era, que Ele foi para o céu, que Ele fez aquela oração e que aquela oração vai ficar sem ser respondida. Mas eu digo uma coisa, nós temos que lutar pela união do povo de Deus. Nós temos que lutar a todo custo pela união do povo de Deus. Sabe, eu estava a pensar, hoje em dia nós temos tantas ferramentas, por exemplo, temos o Facebook. E eu detesto questões polémicas no Facebook. Eu detesto questões polémicas, detesto. Não é que eu não tenha resposta, não é que eu não saiba ir à Bíblia e procurar procurar a palavra de Deus, ou qual é a resposta da Bíblia, não é nada disso. Mas sabe porquê que eu detesto? Porque por trás de uma intenção de às vezes nós darmos a palavra de Deus, só aparenta a divisão que há no corpo de Deus. E você sabe uma coisa, o mundo vê a divisão que há no corpo de Deus. Porquê que nós devemos usar o Facebook só para provar aquilo que é a nossa opinião? Porquê que nós não comentamos mais aquilo que nos une? Porquê que não comentamos mais naquilo que é comum a todo aquele que acredita em Jesus? Porquê que havemos de dar tanto espaço, tanta margem para crescer comentários entre aquilo que nós não concordamos? E por isso é que eu não gosto de comentar, não gosto de ver comentários de coisas que são contrárias, que são opiniões contrárias, mas que no fundo não faz cada um de nós perder a salvação. Quando eu vejo questões sobre dinheiro e vai um discute, outro discute, você sabe quem é que está a ver? O mundo está a ver. E o mundo está a ver, eles dizem que são da igreja e não são unidos. Quando nós devíamos ter um diálogo igual ao de Jesus, de um mesmo pensamento, de uma mesma ideia, de uma mesma opinião. Eu pergunto, será que Deus é Senhor de todos nós? Claro que é. Então por que nós não comentamos mais aquilo que nós somos unidos?
Eu não sei se você está a conseguir compreender aquilo que eu estou a dizer, mas quando nós damos voz mais àquilo que nos separa, mais às diferentes opiniões do que aquilo que é comum a cada um de nós, o mundo vê que há fratura na igreja, o mundo vê, eles dizem que são da igreja, mas eles próprios não se entendem. Já me disseram isso a mim. Vocês são da igreja, vocês próprios não se entendem? Que vergonha! Quando nós devíamos estar a fazer sabe o quê? Devíamos ter este sentimento assim: a minha família é a melhor. Ser povo de Deus é o melhor. Nós somos os melhores. Não é no sentido de dizer, nós é que somos os reis do pedaço. Não, tem que haver união. Sabe uma coisa? A minha família é a melhor. A minha família, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, os meus cunhados, a minha sobrinha, eu não quero que você, não me importa aquilo que você acha, a minha família é a melhor. E eu pergunto, será que a minha família é perfeita? Está longe disso. Nós temos as nossas divisões, nós temos as coisas que nós nos chateamos, nós temos aquilo que nós não estamos em acordo. Mas se nós mostramos isso, nós, para o mundo, nós somos o quê? Nós somos uma estrutura que não está unida, mas está fraturada. E quando uma família, a Bíblia fala, um reino dividido sobre si mesmo, nunca irá prosperar. E nós, como povo de Deus, nós temos que lutar, irmão. Você grava esta frase. Nós temos que lutar a todo custo pela união na igreja. Pela união no povo de Deus. Amém? Vamos ver em Salmo 133. Salmo 133, com certeza. A maior parte de nós conhece este salmo. Diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? Em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos. Este versículo 2 está a falar da unção. A unção. O Arão, ele era sumo sacerdote. Ele era aquele que era o único que podia uma vez por ano entrar na presença de Deus. E ele levava consigo o óleo da unção. Era um óleo ungido, com um propósito. Então a Bíblia compara, quando nós vivemos em união, a Bíblia compara essa união como esse óleo da unção. Então significa que quando nós estamos em união, o que é que há no nosso meio? Há a unção de Deus. Quando eu digo no domingo ou na quarta-feira, quando eu estou a pregar, que a vossa presença me alegra, eu não estou a dizer isto só para o bajular. Eu não estou a dizer isto só para você se sentir bem, porque você veio aqui. Eu estou a dizer isto porque eu tenho conhecimento que quando nós estamos em união, é unção de Deus. E depois diz no versículo 2, é como o orvalho de Hermon que deixa sobre os montes de Sião. O orvalho fala de quê? Fala de refrigério, fala de renovação. O orvalho fala daquela chuva que cai e que faz crescer aquela erva verdinha que põe tudo verde, você está a ver? E que torna tudo novo, torna tudo fresco. Então, quando nós estamos em união, não só temos a unção de Deus, como temos refrigério na presença de Deus. E por último, continua a dizer assim, porque ali onde? Onde há união, onde os irmãos vivem em união, o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. Bênção e vida para sempre. Então, quando nós vemos que um irmão não vai, quando nós vemos que o irmão está 2, 3, 4 domingos sem vir, qual é o nosso dever? Qual é o nosso dever? Eu hoje, a semana, mandei uma mensagem para alguém que, de vez em quando, precisava de estar sozinha. Precisava de ninguém falasse, que ninguém a perturbasse, porque ela não conseguia ultrapassar certas coisas, então ela deixava de ver 1, 2, 3, 4 domingos. Mas estava sempre tudo bem. E depois o que é que acontece? Nós vamos, de alguma forma, conhecendo as pessoas, e o que é que aconteceu? E deixei o tempo que ela quis. Já lá vai em quase 3 anos que essa pessoa não vem à igreja. Porquê? Porque se afastou, porque se isolou,
porque não quis estar em união, porque eu também deixei a ir, e não está cá. E isto para dizer o quê, irmão? Nós temos uma responsabilidade de olhar para a cadeira do seu lado e você ver, aquele irmão que se senta aqui ao meu lado não vai, deixa-me dar uma ligadinha a ele amanhã. Deixa dizer que ele fez falta. Deixa-me orar por ele. Deixa oferecer ajuda a ele. E você pode pensar, estás a ter um sermão muito poético. Isso é real para os dias de hoje. Será que é? Será que é mesmo? Ou será que nós devemos realmente nos destacar no amor? Porque se nós formos a ver a igreja de Atos dos Apóstolos, como é que era? E nós que formamos uma igreja, nós temos uma visão, e a visão é essa. Irmão, a visão continua a ser a mesma do primeiro dia, quando nós, eu e o meu marido, começámos a tomar conta da igreja. Que é uma igreja unida, uma igreja onde toda a gente tem tudo em comum, uma igreja baseada na igreja de Atos dos Apóstolos, porque foi o modelo de igreja que Deus deixou, que Jesus deixou para nós seguirmos. Agora, se nós nos afastamos tanto dessa realidade, que hoje nós olhamos para isso e é difícil chegar lá, isso é outra questão. Não significa que nós não tenhamos que fazer o nosso papel. Se a igreja hoje está tão diferente daquilo que era a igreja de Atos dos Apóstolos, a culpa não é de Deus. A ideia de Deus não foi uma ideia errada. Nem foi uma ideia que se calhar, não funcionou. Não, nós é que temos que nos alinhar com a vontade de Deus e sermos realmente a igreja como a igreja de Atos dos Apóstolos era. E você quer ver como é que eles eram? Abre aí em Atos 2. Alguns estão a olhar para mim, não estou a perceber muito bem se estão a concordar, se não. Se estão a achar que eu estou a falar demasiado. Atos 2. E eu quero dizer uma coisa, irmão. O segredo da igreja ter crescido exponencialmente não foi outra coisa senão a união. Não foi outra coisa. Era o Evangelho de Jesus associado à união. E isso nós temos, o Evangelho de Jesus aqui. Se calhar está a faltar outra coisa, se calhar está a faltar outro ingrediente. Alguém aqui põe em causa que nós falamos o verdadeiro Evangelho de Jesus? Eu acho que não. Então significa, se nós estamos a falar o Evangelho de Jesus e alguma coisa está a falhar, então vamos ao início de tudo e vamos ver se calhar o que está a faltar. Se calhar está a faltar outro ingrediente, se calhar está a faltar a união. Diz assim, Atos 2, no versículo 42. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam o quê? Todos os que criam estavam o quê? Quem é que está aqui que crê? Você crê? Como é que nós devemos estar? Então, estamos a chegar lá. Estavam juntos e tinham o quê? Tudo em comum. Esta parte aqui dói mais, porque mas ele trabalha e ele não trabalha, o chato vai ter que ficar com aquilo que trabalhei para ter. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um necessitasse. E perseverando unânimes, uma vez por semana. Só ao domingo e já chega, e vive o velho. E que ninguém sequer se atreva a perguntar porque é que eu não vou à quarta-feira, ninguém sequer se atreva a perguntar porque é que eu não vou mais vezes, porque eu vou o tempo o que dá para mim. Era assim que eles estavam. Quando é que eles estavam juntos? Aonde? Aonde? No templo. Eles estavam juntos todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, sem geleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então existe um modelo, existe um padrão, existe um desejo de Deus. E o desejo de Deus é que nós sejamos unidos. O desejo de Deus é que nós, como igreja, possamos estar juntos todos os dias, no templo, orando, louvando o Senhor. Esse é o desejo de Deus. Agora, se nós temos a nossa opinião diferente, somos livres de a ter. Mas se eu estou aqui para dar a palavra de Deus, eu vou falar a palavra de Deus como ela é.
O desejo de Deus é que nós sejamos unidos, que nós tenhamos tudo em comum, que possamos estar juntos todos os dias do tempo, orando e louvando o Senhor. Amém? Amém. Porque a palavra diz assim, o diz. A Bíblia fala que nós somos um corpo. E vamos abrir uma coisa muito engraçada que aconteceu ontem, que eu vou contar depois. Mas vamos abrir em 1 de Coríntios. Nós somos um corpo. 1 de Coríntios 12. Está lá? 12, 12. Diz assim. Porque assim, como o corpo é um... Olhe para mim. Quem é que está aqui que tem um corpo? Será que o seu pé diz assim, pá, estou cansado de estar contigo, vou dar uma volta e depois já vem cá ter. Será que ele faz isso? Ou será que você diz, pá, estás a cheirar mesmo muito mal, é melhor ir-te cortar do corpo, vai-te lavar e depois vens cá ter quando vais a cheirar bem? A Bíblia, isto tem um propósito, irmão. A Bíblia está-nos a comparar a um corpo. E diz que tem muitos membros. Toda a gente aqui tem os membros todos, graças a Deus, não é? Temos muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, são o quê? Só um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Este versículo é espetacular. Porque aqui nós vemos que não há razão para divisão no corpo, seja por cultura, seja por origem, seja por raça, não há motivo de divisão. Porque o batismo é um só, o Espírito é um só. Porque também o corpo não é um só membro. E este aqui, olha, o corpo não é um só membro, mas muitos. Por isso, logo aqui cai por terra, se algum irmão vier a ter si e vai dizer assim, eu continuo a crer em Deus, eu continuo a ler a Bíblia, e eu lá em casa, na minha casa, também posso ser igreja. O que é que você vai dizer? Não. Errado. Porque o corpo tem muitos membros, mas é um só corpo. E aqui diz, não é o corpo, não é só um membro. Então, uma pessoa sozinha lá em casa, a tentar ultrapassar o ataque do diabo sozinha lá em casa, eu pergunto, será que esse membro está colado no corpo? Está ligado no corpo? Não está. E se não está, alguma coisa está mal. Se não está debaixo do propósito de Deus, e garanto-lhe uma coisa, o diabo vai aproveitar. Porque você pensa que é chato que os diabos são muito espertas, mas não são. O diabo, na realidade, ele não tem capacidade de criar nada. Ele apenas observa. Ele conhece a palavra de Deus e ele observa. Ele observa que se nós estivermos isolados uns dos outros, há margem para ele entrar, há margem para ele vir e roubar, e ele pode atacar, porque um membro isolado, não ligado no corpo, ele não consegue se defender. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? É uma pergunta. Imagine agora que a sua mão tinha uma vontade própria e dizia assim, ok, eu não sou o pé, então também não sou do corpo. Será que por isso a mão deixava de ser do corpo? Não. Ontem estávamos a falar, íamos no carro, e o Steven estava a falar dos óculos de sol, e o Cláudio me deu a opinião de cerca dos óculos de sol, e o Cláudio disse uma coisa, que eu não disse nada na altura, que eu ia guardar para este momento. O Cláudio disse assim, cunhado, quando tu comprares uns óculos, compra uns óculos bons. Porque a vista é a coisa mais importante. E depois ele voltou atrás, ele disse, é uma das coisas mais importantes. E eu achei piada naquilo, sabe porquê? Que eu pergunto a cada um de nós aqui que estamos saudáveis, qual de vocês estaria disposto a abdicar da visão? Não, a minha visão é tão importante. Ok. Então, qual de vocês estaria disposto a abdicar da audição? Vou deixar de ouvir a minha filha dizer eu amo-te? Não? Ok.
perder a habilidade de falar. Qual de vocês aqui estava disposto a perder um pé? Ou a perder uma perna? Ninguém, pois não. Porque nós valorizamos todos os membros do nosso corpo. É ou não é? E o Cláudio ia dizer, a visão é a coisa mais importante. Mas ele não acabou, voltou atrás e ele disse, é uma das coisas mais importantes. Porquê? Porque no fundo, será a visão mais importante do que a audição? Será o falar mais importante do que o coração? Será o andar mais importante do que as nossas mãos se mexerem? Então, nem tão pouco, irmão. Na igreja de Jesus, no corpo de Jesus, há um membro mais importante do que outro. Você sabe como é que a Bíblia fala para nós tratarmos uns aos outros? Você ficaria surpreendido. Se calhar você vai ficar surpreendido, você que está a ouvir isto. A Bíblia fala para nós considerarmos o outro sempre superior a nós. Nós devemos considerar o irmão sempre superior a nós. E a Bíblia até fala, nós vamos ler, que aqueles membros que no corpo possam ser dignos de tanta honra, a Bíblia fala, a esses trata com mais honra. Vamos continuar a ler? No versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Quem é que colocou os membros no corpo? Quem é que colocou? Olhe para o irmão do lado e diga assim, bem, vou ter que levar contigo porque foi Deus que te colocou aqui. Você está a ver? Quem é que colocou os membros no corpo? Foi Deus. E como quem? Como Ele quis. Quem somos nós para dizer, Senhor, para esta igreja será que não pode vir um doutor, não pode vir um médico, não pode vir uma pessoa mais digna? Será que não pode ter um empresário com muito dinheiro para abençoar a igreja? Será? Perguntas que já fiz. Perguntas que todo o pastor se calhar já fez. Será que não podes enviar outras pessoas para a igreja? Deixa estes, mas envia outras pessoas melhores. É ou não é? Eu se calhar estou a dizer em voz alta, porque vocês já sabem como é que eu sou. Eu digo aquilo que é verdade, porque todos nós já pensamos isso. Ele colocou cada um deles como Ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são o quê? Vamos ler todos este versículo. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. São necessários, irmão. Porque foi Deus que colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis, como lhe aprouve. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Esta é a visão de Deus, este é o que nós devemos fazer. Se estamos a fazer já ou não, é outra questão. Mas a Bíblia aqui é clara. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja o quê? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olhe para o irmão do lado e diga assim, eu tenho que ter cuidado de ti. De maneira que, se um membro padece, deixa-o lá sozinho, ele que se desenrasca, ele tem que exercer a fé dele. É isso que está a dizer. E já falei tanta vez, ele tem que pôr em prática aquilo que ele ouve. Não é isso que a Bíblia está a dizer. Se um membro padece, todos os membros o quê? Padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam
regozijam com ele. Não é como algumas vezes nós vemos um membro é honrado e outro fica assim, pois, ele é o preferido lá do pastor, pois o pastor mesmo gosta mais dele, pois, mas eu devo ser filho de segunda porque a mim Deus não faz essas coisas. Não. Se um membro padece, todos padecemos com ele. Se um é honrado, todos se regozijam com ele, todos se alegram com a vitória do irmão. Eu sei, irmão, que isto é quase uma utopia. É quase difícil de alcançar. Mas veja aí mais atrás, 1 Coríntios 1. Primeira de Coríntios. No versículo 10, 1:10 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, não haja divisão, não haja guerrinhas, não haja, eu tenho a minha opinião, tu tens a tua, fica para aí, que fica para aqui. Não há nada disso. Está a dizer que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. E eu pergunto, como é que isto é possível se cada um fica na sua casa? Não é possível. Não é possível nós termos o mesmo falar, não é possível nós termos o mesmo parecer, nós termos a mesma maneira de ver as coisas se nós não passamos sempre juntos. Se nós não estamos juntos a ouvir a palavra de Deus. Agora, se nós somos mesmo uma comunidade unida, se nós estivermos o mais tempo possível unidos, a ouvir a mesma coisa, a falar a mesma coisa, quando alguém de fora vier falar comigo, eu vou responder uma coisa, não é? E por acaso essa pessoa vai e fala com o irmão António, o irmão António vai responder a mesma coisa, e depois vai com a Kathleen vai responder a mesma coisa, a Sílvia, a Susana, toda a gente vai responder a mesma coisa. Porquê? Porque somos um, porque temos o mesmo parecer, porque não há divisão entre nós. E é isso, irmão, que o mundo vai ver que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, porque nos amamos uns aos outros, porque há união, porque há um só corpo, porque há só uma visão, há só um desejo. No versículo de Romanos, não precisa de abrir, diz assim no versículo 12, capítulo 12, versículo 4, diz assim: porque assim como num corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, é assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros de quem? Uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. O olho não é olho para ser olho só para si. O olho é olho para quê? Para ajudar o resto do corpo a ver para onde vai. O pé não é pé só para si. Em si mesmo nós não temos utilidade nenhuma, compreende? O pé por si só, um pé ali sozinho, o que é que ele vai fazer? Um pé tirado do corpo, fora do corpo, o membro em si nem tem utilidade nenhuma. Agora, quando nós estamos juntos, é que aquilo que eu sei fazer ajuda o outro irmão. Aquilo que eu posso fazer é para o outro irmão. Aquilo que o irmão faz é para ele. Aquilo que vocês fazem é para mim. Aquilo que eu faço é para vocês. E é assim que nós somos um corpo, irmão. Porque o olho, olha, o cão da minha mãe entrou lá envolvido numa briga com outro cão e o cão arrancou-lhe o olho. Pôs o olho fora, arrancou o olho, ficou assim o olho pendurado. Eu pergunto, ele ficou cego. Ele tem lá o olho, mas o olho está cego. Eu pergunto, o olho de si só tem alguma utilidade? Não tem, irmão. Tem que estar ligado ao corpo. Porque o que é que aconteceu? Porque os vasos sanguíneos que o ligavam ao corpo foram todos rebentados. O que é que acontece? O olho está lá. Mas porque não está ligado ao corpo, não tem utilidade nenhuma. Só está lá para não ficar com... Percebe? E muitos de nós às vezes somos assim, irmão. Nós às vezes estamos, mas não estamos ligados ao corpo e nós precisamos estar. Nós precisamos, irmão, nós precisamos de ligar uns para os outros durante a semana. Nós precisamos de orar uns pelos outros. Nós precisamos de estar juntos. Nós precisamos de saber o que está a preocupar o irmão. É claro que com isto não vamos entrar em exageros para agora querer saber o que se passa na vida um do outro. Temos que respeitar limites, respeitar barreiras e respeitar o irmão. Porque se o irmão não quiser compartilhar, nós temos que respeitar, mas a nosso dever será sempre orar.
O nosso dever será sempre exortar e estimular às boas obras. O nosso dever será sempre aconselhar o irmão. Para quê? A Bíblia fala que é para nós instruirmos com mansidão. Instruirmos com mansidão os irmãos. E este é a união. Então, nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você é membro para o outro irmão. Você olha para o irmão e diga assim, olhe para ele. É assim, se nós estiveres aqui, eu não funciono bem. Irmão, se nós não estivermos aqui, nós não somos um corpo. Se nós não estivermos aqui a ser uns para os outros, nós não funcionamos bem. Porque nós somos membros uns dos outros. Veja em 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13. Estou quase a acabar. Segunda de Coríntios 13. No versículo 11 diz assim. Podemos ler o 10. Portanto, vos escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que Deus me deu, para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, Vivei em paz, e o Deus de paz, o Deus de amor e de paz, será convosco. Então, nós temos que ter um mesmo parecer. Eu não sei se vocês acham tão chocante quanto eu, mas eu acho chocante quando eu vejo, principalmente nas redes sociais, irmãos a discutirem um com o outro e o mundo está a ver. E cada vez mais, claro, quando nós vamos estudando a palavra de Deus e nós vamos vendo isto, vamos tomando consciência dessas coisas. E quanto a mim, se já não participava antes, agora muito menos irei participar em discussões que trazem divisão entre irmãos e que nada são para a edificação do corpo. E pior ainda, quando o mundo está a ver. Porque quando a Bíblia diz para nós que a única maneira que o mundo vai ver que nós somos discípulos de Jesus é se nós nos amarmos uns aos outros, e o mundo vê dentro da igreja às vezes mais discussões do que fora da igreja. Não é essa a vontade de Deus. Vai à frente em Filipenses. Isto tinha muitos versículos, eu tive que reduzir isto para metade, que falam exatamente a mesma coisa. Filipenses 2, no versículo 11, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros o quê? Superiores a si mesmo. Veja o versículo 4 e veja aquele versículo que somos membros uns para os outros. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, aquilo que nós somos individualmente, de que me serve ter um dom se eu estiver sozinha? Agora, o meu dom deve ser usado para abençoar os outros. O seu dom deve ser usado para abençoar os outros. E os dons, irmão, vai desde limpar a pregar. Não há aqui... Que às vezes nós pensamos que aquele dom que é mais exuberante é mais importante. E não é. Que falta faz nós termos um irmão para limpar a igreja? Que falta faz nós termos uma pessoa para cuidar das crianças? Que falta faz alguém para tratar das compras para a igreja? Tudo isso é importante. E nós somos membros uns dos outros, é para isso, para nós termos o mesmo parecer. Não há divisão, há uma mesma estratégia, há uma mesma visão, há o mesmo alvo a atingir. E qual é o alvo? O alvo são as pessoas, irmão. O alvo que nós temos é atingir as pessoas para Jesus. E isso só vamos conseguir
Alguém pôs uma frase, diz que é uma igreja dividida jamais irá curar o mundo que está dividido também. Agora, se nós formos unidos, adivinha o que é que vai acontecer? Uma pessoa que vem de fora vai sentir conforto, vai sentir que pertence a algo, vai sentir que há amor, vai se sentir apoiada, não vai se sentir julgada. Porque é isso outra coisa que nós temos que aprender. Amar ao outro exige um compromisso para não julgar. A Bíblia fala tanta vez, não julgais. E é a coisa mais difícil. É ou não é? Ok, que está aqui que já está lá. Nós sempre julgamos, nós julgamos intenções porque nós pensamos que sabemos porque é que a pessoa está a fazer. E a todo o tempo não é nada disso. Por isso é que não nos compete a nós julgar, a nós compete-nos amar. Diga a mim, compete-me amar. Amém? Hebreus 10, para acabar, peço o grupo louvor para subir. Hebreus 10, no versículo 24. Diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia é o quê? É o dia em que Jesus virá buscar a igreja. Então, à medida que se aproxima o dia em que tudo vai terminar, nós temos que nos exortar ainda mais uns aos outros. E temos que nos estimular a fazer coisas boas, a fazer obras de amor, a fazer obras dignas. Está a compreender? E você deve exortar o irmão. Irmão, vem à igreja. Vem ser família. Está lá connosco, vem mais cedo, toma um café. Olha, eu pago-te um café. Se não tiver dinheiro, venha falar comigo e paga o café. Para terminar mesmo, vamos abrir todos em João 17. Vamos tocar a mesma música que tocou. João 17. Eu por mim eu lia isto tudo, mas vou... Glória a Deus, esta oração é linda. No versículo 9, no 8, não, no 6. É que não há como tirar um versículo. Glória a Deus. Versículo bom. Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Uau! E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome.
mas agora vou para ti. E digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, por aqueles 12 que estavam lá com ele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque me has amado antes da fundação do mundo. Glória a Deus. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus. Vamos